O Papa Leão XIV apoiou as duas mãos na borda esculpida do caixão, com os dedos tremendo de forma visível sob as luzes solenes da Basílica de São Pedro. Passava pouco das 4:30 da tarde, quando o pontífice se inclinou diante de uma multidão silenciosa e sussurrou algo que apenas 2 cardeais próximos conseguiram captar. Esse segredo, quando revelado a um jornalista, abalou a internet de forma sem precedentes. Hoje, você e eu vamos desvendar essa história misteriosa. Mas antes, precisamos compreender a profunda ligação entre o Papa e o falecido Camillo Ruini. Se este mistério chama a sua atenção, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Em uma silenciosa terça-feira à noite, no dia 16 de junho de 2026, um telefonema inesperado alterou o clima no Vaticano. O Papa Leão XIV estava em seu escritório no 3º andar da Casa de Santa Marta, quando seu secretário pessoal bateu e entrou sem permissão. O rosto do secretário já dizia tudo. O cardeal Camillo Ruini, de 95 anos, havia falecido de forma serena em Roma. Sem dramas ou pronunciamentos públicos, o coração daquele homem quase centenário simplesmente parou de bater. O pontífice não disse uma única palavra por um longo tempo, permanecendo sentado à janela, contemplando a imponente cúpula de São Pedro sob a luz fraca do entardecer. Por trás dos comunicados oficiais da Igreja, havia um segredo que o público só descobriria tempos depois. O Papa Leão havia visitado Ruini em segredo apenas 11 dias antes. Esse encontro, totalmente fora da agenda oficial do Vaticano, durou quase 2 horas inteiras, sem a presença de assessores e sem qualquer registro fotográfico. O que os dois discutiram naquela tarde? Essa é a grande interrogação que paira no ar. Para compreendermos o verdadeiro impacto daquela perda, nós precisamos investigar quem realmente foi Camillo Ruini, além de suas vestes litúrgicas. Nascido em 19 de fevereiro de 1931, na pequena Sassuolo, na região da Emília-Romanha, o jovem italiano carregava um destino que moldaria os rumos do próprio Vaticano. Sendo filho do médico da cidade, Camillo cresceu vendo o pai atender chamados no meio da madrugada e tratar pacientes que não tinham como pagar pelas consultas. Naquela casa, a dedicação ao próximo era uma prática diária, discutida abertamente ao redor da mesa de jantar. O jovem Ruini demonstrou uma inteligência brilhante desde cedo, o que o levou a estudar filosofia em sua terra natal e, mais tarde, na renomada Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ordenado sacerdote em 8 de dezembro de 1954, com apenas 23 anos, ele logo se destacou da maioria. Longe de ser um padre de paróquia comum, Camillo consolidou-se como um pensador profundo, filósofo e palestrante requisitado em diversas universidades e seminários por toda a Itália. Foi a precisão implacável de sua mente, e não o carisma ou aparições públicas espalhafatosas, que consolidou a reputação de Camillo Ruini ao longo dos anos. Antigos alunos que assistiram às suas palestras décadas atrás ainda se lembram de sua impressionante habilidade em dissipar dúvidas teológicas complexas. No entanto, a trajetória dele toma um rumo crucial em 1991, quando o Papa João Paulo II o nomeou cardeal vigário de Roma. Longe de ser um mero título honorífico, esse cargo dava a ele o controle prático da Diocese de Roma em nome do pontífice, tornando-o o clérigo mais poderoso da cidade. Ruini governou essa posição estratégica por 17 anos, liderando também a influente Conferência dos Bispos Italianos de 1991 a 2007. A imagem da Igreja Católica na Itália, durante quase 20 anos, esteve diretamente associada à figura imponente de Camillo Ruini. O clérigo frequentava programas de televisão com uma constância rara para um religioso, debatendo com políticos e moldando a opinião pública de um país em rápida transformação cultural. Firme em suas convicções conservadoras, ele nunca recuou, expressando seus ideais mesmo diante de fortes críticas.
No entanto, um detalhe crucial para a nossa investigação é que ele estava longe de ser uma unanimidade no Vaticano. Enquanto uns o viam como uma âncora de estabilidade na tempestade, outros o enxergavam como uma barreira ao progresso. Essa divergência de visões moldaria de forma dramática sua relação com o futuro Papa Leão XIV. Antes de assumir o trono de São Pedro, Robert Francis Prevost era um clérigo de perfil totalmente oposto. Um norte-americano de formação agostiniana que passou anos trabalhando no Peru. Fluente em espanhol, ele compreendia a realidade da Igreja tanto pelas periferias quanto pelo centro administrativo do Vaticano. Diante disso, ele e Ruini não pareciam aliados naturais, já que suas teologias divergiam profundamente. No entanto, algo invisível os conectava. Relatos confidenciais indicam que, em 2023, quando Prevost ainda chefiava o dicastério para os bispos, os dois se reuniram para um jantar privado em Roma. O velho cardeal, já com 92 anos de idade e a saúde debilitada, mantinha uma mente tão afiada quanto nos tempos dourados de sua juventude. O diálogo silencioso entre os dois homens se estendeu por 3 horas inteiras, persistindo mesmo depois que todos os outros convidados já haviam se retirado da mesa. O teor exato da conversa daquela noite permanece trancado sob sigilo absoluto. Contudo, um monsenhor confidenciou mais tarde que o assunto nada tinha a ver com burocracia do Vaticano ou disputas de poder político. Eles falavam sobre fé, de uma forma crua, honesta e profundamente íntima. Um tipo de diálogo que só acontece quando se percebe que o tempo na Terra está se esgotando. Fontes internas sugerem que aquele encontro transformou o âmago de Prevost. Não suas convicções intelectuais, mas sim o reconhecimento de que aquele ancião carregara fardos pesadíssimos para alcançar a paz que o próprio futuro Papa ainda buscava. Um detalhe específico daquela noite ficou gravado de forma nítida na memória do monsenhor que os observava. No momento em que Prevost vestia seu casaco para partir, Ruini estendeu a mão e segurou seu braço com um vigor físico inesperado para sua idade avançada. Olhando firmemente nos olhos do futuro Papa, o velho cardeal proferiu palavras em tom baixo. A reação de Prevost foi imediata. Ele congelou no lugar, fitando o ancião como se tivesse acabado de ouvir a revelação que esperou por toda a sua vida. Sem dizer uma única palavra, ele apenas acenou com a cabeça e se retirou. O que Ruini teria sussurrado naquele instante? Eu e você devemos guardar essa pergunta com atenção, pois o mistério só seria revelado 3 anos depois, de forma dramática, diante de um caixão. Logo após ser eleito pontífice em 8 de maio de 2025, sob o nome de Leão XIV, Prevost fez questão de fazer uma ligação telefônica confidencial para Camillo Ruini. O diálogo reservado durou exatamente 12 minutos. Embora o teor exato da conversa permaneça um mistério absoluto, o velho cardeal comentou com um assistente logo depois: "Ele vai surpreender a todos." Essa afirmação vinda de Ruini tinha um peso histórico imenso, pois ele havia trabalhado de perto com os papas mais influentes da nossa era. Ele presenciou João Paulo II mudar os rumos da Igreja no mundo e aconselhou Bento XVI a manter a instituição firme contra tempestades de escândalos. E ali estava ele, aos 94 anos, testemunhando um norte-americano agostiniano assumir o trono. Longe de demonstrar qualquer tipo de receio diante do novo pontificado, Ruini estava genuinamente entusiasmado com o futuro. Isso revela com clareza a conexão extraordinária que aqueles 2 líderes religiosos conseguiram construir ao longo do tempo. O laço deles não se apoiava em concordâncias fáceis, mas sim em algo muito mais profundo e escasso no mundo moderno: o reconhecimento mútuo de que o outro agia com absoluta honestidade teológica. Avançando em nossa investigação para junho de 2026,
Vemos Ruini, já com 95 anos, com a saúde visivelmente fragilizada em sua residência. Ele lia 3 jornais todas as manhãs e acompanhava os bastidores com afinco, recebendo visitas frequentes do próprio Papa, que vinha vê-lo de forma discreta e sem câmeras. O absoluto sigilo cercava esses encontros reservadamente planejados, mantendo-os longe da imprensa do Vaticano e de membros de alto escalão da Cúria Romana. Apenas após a morte de Ruini é que os investigadores conseguiram reconstruir esse quebra-cabeça, confirmando pelo menos 4 visitas privadas nos últimos 6 meses, todas com mais de 1 hora e sem assessores. Você e eu podemos apenas especular o teor daqueles diálogos, mas uma fonte interna nos deu uma pista intrigante sobre isso. Em março, após retornar de uma dessas visitas misteriosas à casa de Santa Marta, o pontífice escreveu sem parar em sua mesa. Questionado por seu secretário se precisava de algo, o Papa Leão levantou os olhos e desabafou. Ele me dá mais coragem para seguir em frente. 3 palavras que parecem corriqueiras, mas que revelam um mistério profundo quando você e eu olhamos quem as disse. O líder espiritual de mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos admitiu que um cardeal conservador de 95 anos o tornou mais corajoso. O último encontro deles, em 5 de junho, durou 2 horas a portas fechadas. Ao sair, a segurança notou que os olhos do Papa Leão estavam vermelhos. 11 dias depois, Ruini faleceu. A resposta oficial do Vaticano foi imediata, com uma nota de pesar inédita por seu tom afetivo, descrevendo o falecido como um irmão sábio e experiente que serviu à Igreja com extrema discrição. Cada palavra daquele comunicado foi minuciosamente pesada pelo pontífice. Chamar Ruini de irmão, e não de colega ou antecessor, indicava uma proximidade incomum nos altos escalões. Mas o texto oficial era apenas a ponta do iceberg. O que nossa investigação revela sobre as 48 horas entre o falecimento e o funeral mostra um Papa que não chorava apenas um clérigo, mas sim a perda de alguém profundamente íntimo. Naquela quarta-feira, Leão cancelou toda a sua agenda oficial, algo raríssimo. Adiou audiências com chefes de 3 dicastérios romanos e um telefonema importante com o presidente das Filipinas. Ele preferiu o isolamento absoluto na capela da Casa Santa Marta, onde entrou sozinho enquanto seu secretário aguardava do lado de fora. A porta da capela permaneceu trancada por longos 45 minutos. Ao sair, o sumo pontífice deu uma ordem direta e incontestável. Ele mesmo presidiria a missa de funeral. Essa decisão quebrou protocolos centenários, já que os papas normalmente não realizam exéquias de cardeais, tarefa que costuma ser delegada ao decano do colégio cardinalício. No entanto, Leão foi irredutível. Naquela noite de quarta-feira, um sussurro intrigado ecoava pelos corredores do Vaticano. Por qual motivo o Papa faria isso? Ruini era influente e respeitado, sem dúvida, mas a reação emocional do líder da Igreja sugeria uma ligação oculta que até mesmo os funcionários do alto escalão da Cúria Romana não conseguiam decifrar ou explicar. Reunidos em sigilo na residência de um veterano do colégio, os cardeais deveriam debater apenas detalhes protocolares do sepultamento. Contudo, todos os caminhos daquela conversa secreta levavam de volta à figura do pontífice. Foi quando um cardeal que convivera com Ruini por décadas fez uma afirmação que gelou a sala. Ele explicou que Ruini era a única pessoa em toda Roma capaz de dizer a verdade nua e crua ao Papa sem demonstrar o menor medo. O Papa sabia disso perfeitamente. Naquele ambiente conspiratório, todos entenderam o peso do silêncio que se seguiu. No Vaticano, o maior perigo não é a oposição política, mas sim o isolamento absoluto. Sem aquela mente brilhante, o Papa perdia seu principal ponto de apoio. Na quinta-feira, 18 de junho,
A Basílica de São Pedro já estava completamente lotada às 15 horas, 90 minutos antes do início da celebração fúnebre. Cardeais com suas vestes vermelhas, bispos em trajes roxos, diplomatas e fiéis comuns que esperavam desde a madrugada dividiam o mesmo espaço sagrado. O caixão repousava diante do altar da cátedra, sob a impressionante glória dourada esculpida por Bernini. Se você e eu estivéssemos misturados àquela multidão, sentiríamos a eletricidade no ar, uma mistura de luto profundo e imensa curiosidade. A imprensa italiana passara as últimas 36 horas analisando o impacto político da perda, mas ninguém conseguia prever o que ocorria nos bastidores da sacristia. O pontífice chegou à Basílica pontualmente às 16 horas e começou a vestir os paramentos litúrgicos em um silêncio sepulcral. Um mestre de cerimônias do Vaticano relatou mais tarde que a postura do Papa era de uma imobilidade perturbadora. Ele não trocou uma única palavra com os outros concelebrantes. Tampouco revisou as leituras bíblicas ou o esboço de sua homilia. Apenas permaneceu de pé, de mãos unidas, fitando um ponto invisível na parede. Às 16 horas e 25 minutos, a procissão começou a avançar pela nave central. O Papa caminhava com lentidão solene, ignorando os fiéis que tentavam tocar suas vestes. Seus olhos estavam fixos, quase hipnotizados no caixão de madeira à frente. A liturgia corria estritamente conforme as regras estabelecidas, até que chegou o momento crucial da homilia. O Papa Leão aproximou-se do ambão com passos pesados e pousou suas folhas escritas sobre o suporte de madeira. Ele ergueu os olhos para a congregação, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. 5 segundos de silêncio absoluto se passaram. Depois, 10 segundos, fazendo com que toda a basílica prendesse a respiração em um suspense angustiante. Quando ele finalmente começou a falar, sua voz parecia firme ao listar a carreira brilhante de Ruini como cardeal vigário. No entanto, de repente, o tom do pontífice mudou drasticamente, tornando-se muito mais baixo quando ele abandonou o papel e olhou direto para a multidão. Ele falou sobre homens que, pela dignidade com que suportam a dor física e espiritual, ensinam o que é a fé real sob provação extrema. O Papa fez uma breve pausa, e os microfones de alta sensibilidade registraram um leve tremor em sua voz ao pronunciar as palavras seguintes. Camilo era um desses homens. O uso do primeiro nome, despido de títulos formais como Eminência ou Cardeal Ruini, chocou profundamente as autoridades presentes nos bancos principais. Vários purpurados trocaram olhares de perplexidade absoluta. Leão, então, compartilhou o teor de um encontro recente e reservado com o falecido, revelando que Camilo lhe dissera que o maior desafio da fé não é crer em Deus, mas ter a certeza de que Deus acredita em você. Não se tratava do silêncio protocolar das grandes cerimônias, mas de uma mudez coletiva de choque e surpresa absoluta. De repente, a blindagem emocional do sumo pontífice ruiu por completo diante de todos. Não houve pranto espalhafatoso ou colapso físico, mas sim um gesto sutil. Sua cabeça pendeu para o peito, e seus ombros fraquejaram visivelmente por 2 vezes, enquanto ele agarrava as bordas do ambão. Por cerca de 15 segundos, o Papa Leão XIV permaneceu mudo diante de milhares de pessoas, incapaz de proferir uma única sílaba. Um cardeal veterano confidenciou mais tarde a um repórter que em 53 anos de sacerdócio jamais vira um papa verter lágrimas em um funeral público. Com os olhos marejados, o Papa respirou fundo 2 vezes e conseguiu concluir a homilia. No entanto, aquele sermão comovente não seria o momento definitivo daquele dia histórico. O verdadeiro clímax ocorreu após as orações de absolvição, quando, finalizados os ritos de aspersão com água benta e incensação do féretro,
todos esperavam que ele retornasse à sua cátedra. Rompendo mais uma vez a etiqueta, Leão caminhou resoluto até o caixão de madeira polida, repousou ambas as mãos sobre a superfície e inclinou-se para sussurrar algo em segredo. Embora o ruído ambiente impedisse que a multidão escutasse, 2 cardeais próximos captaram as palavras exatas, e um deles revelou o segredo a um repórter. As palavras sussurradas eram surpreendentemente simples, mas antes de revelá-las, você e eu precisamos compreender o contexto devastador que lhes dava peso. Pense em toda a aprovação pela qual esse pontífice vinha passando. Ele assumira o trono de Pedro apenas 13 meses antes, logo após o falecimento do Papa Francisco, herdando uma igreja mergulhada em profundas crises internas. Leão enfrentou forte oposição da Cúria e tomou decisões difíceis que afastaram fações poderosas. No entanto, ele sempre manteve uma postura fria e calculista, agindo como um estrategista astuto. Ruini, por outro lado, era o extremo oposto na política interna do Vaticano, um conservador ferrenho que servira a João Paulo II e Bento XVI. Surpreendentemente, nos bastidores do poder, aquele experiente conservador tornou-se uma espécie de confessor secular do Papa reformista. Não no sentido litúrgico ou sacramental, mas sobre uma perspectiva profundamente humana. Ruini era o único confidente a quem Leão confessava suas angústias mais íntimas, seus medos reais e os momentos de desespero sob o fardo esmagador do papado. O sussurro diante do caixão carregava essa cumplicidade invisível aos olhos do público. O cardeal que presenciou o momento relatou que a voz do pontífice estava embargada, quase imperceptível, ao proferir uma frase curta e cortante de apenas 6 palavras. Você tinha razão. Eu nunca estive sozinho. Aquelas 6 palavras resumiam encontros secretos, as visitas de 2 horas, o jantar de 2023 e o telefonema decisivo após o conclave. Ao ser questionado sobre o significado da frase pelo jornalista, o cardeal hesitou por instantes antes de responder de forma enigmática. Ruini dissera outrora que Deus jamais abandona um papa. Algo que Leão se recusara a crer no início, mas que agora aceitava plenamente. A revelação do sussurro espalhou-se por Roma como pólvora, alcançando os noticiários internacionais em poucas horas. No final das contas, você e eu testemunhamos como esse segredo compartilhado acabou redefinindo o legado espiritual de uma igreja inteira. A frase "Eu nunca estive sozinho" se espalhou como um rastro de pólvora, alcançando os tópicos mais comentados em 14 países diferentes. De repente, milhares de cartas manuscritas começaram a inundar os escritórios do Vaticano, todas endereçadas diretamente ao Papa Leão XIV. Eram relatos comoventes de viúvas que enfrentavam a dor de perder companheiros de 50 anos, padres isolados que não viam seus bispos há meses e idosos esquecidos em asilos. Todos compartilhavam a mesma dor silenciosa, dizendo, cada um à sua maneira, que sabiam exatamente como era perder a pessoa que os tornava corajosos. Nas 72 horas seguintes ao funeral, o volume de correspondência superou qualquer registro desde a morte do Papa Francisco. Mas essa comoção era apenas a ponta do iceberg. O que ocorreu após o encerramento das transmissões, quando as luzes se apagaram e as autoridades deixaram o recinto, permanece guardado por pouquíssimas testemunhas. Às 19h30, a Basílica de São Pedro estava praticamente deserta, imersa em um silêncio quase sepulcral. No entanto, um jovem guarda suíço de prontidão perto da sacristia percebeu algo incomum. O pontífice não havia retornado aos seus aposentos. Ele estava ali, sentado sozinho em uma cadeira de madeira perto do corredor central, sem assessores, secretários ou qualquer tipo de escolta por perto.
O guarda recebeu ordens estritas para manter distância e limitar-se a observar, a cerca de 50 metros de distância, aquela figura solitária vestida de branco, que permanecia completamente imóvel. A escuridão tomou conta do templo sagrado, que agora era iluminado apenas por velas devocionais e pelo brilho fraco das luzes de emergência. Aquele espaço colossal, que poucas horas antes ecoava ao clamor de milhares de fiéis, estava mergulhado em um silêncio absoluto. O segurança revelou mais tarde que o Santo Padre permaneceu ali, imóvel, por mais de 30 minutos. Ele não segurava um terço, nem lia qualquer documento. Apenas contemplava a imensa cúpula projetada por Michelangelo há 400 anos, onde os últimos raios do entardecer romano desapareciam. Em certo momento, o vigia jurou ter ouvido o pontífice sussurrar algumas palavras direcionadas ao teto escuro, como se conversasse com o próprio vazio. Logo depois, ele se levantou e ajeitou sua batina branca. Caminhando lentamente em direção à sacristia, o pontífice passou a pouca distância do sentinela e, de repente, parou. Ele encarou o jovem guarda suíço de apenas 24 anos que tentava manter a postura rígida e ocultar qualquer reação emocional. Com a voz mansa, o Papa perguntou se ele sabia o que o falecido cardeal lhe havia ensinado. Sem saber o que dizer, o rapaz apenas balançou a cabeça de forma negativa. O líder da igreja, então, declarou que as pessoas que mais transformam nossas vidas são justamente aquelas que discordam de nós. Com um sorriso discreto e cansado, ele entrou na sacristia. No dia seguinte, a assessoria recebeu mais de 600 solicitações de entrevista, mas todas foram sumariamente recusadas pelo Vaticano. A versão oficial dizia apenas que o Papa estava em retiro para orações e reflexão. Mas nos bastidores da Santa Sé, a atmosfera era de clara transformação. Assessores do alto escalão notaram uma mudança drástica em sua postura após o sepultamento. Não parecia tristeza, mas sim uma determinação inabalável, como se o choro público diante do mundo o tivesse libertado de um peso insuportável. Um monsenhor muito próximo relatou que o pontífice parecia mais direto, agindo como se finalmente tivesse recebido autorização para deixar de fingir que possuía todas as respostas. Nossas investigações apontam para um paralelo histórico fascinante. O Papa Leão I, que governou no século V e ficou conhecido como Leão o Grande, foi esse mesmo Leão que outrora marchou ao encontro de Átila, o Huno, impedindo a destruição de Roma. Contudo, muitos ignoram que ele também escreveu tratados profundos sobre a dor e o luto, defendendo que líderes incapazes de chorar não possuem a força necessária para guiar seu povo. 15 séculos depois, outro Papa Leão chorou diante de um caixão, provando ao mundo que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim de coragem. O cardeal Camillo Ruini, falecido aos 95 anos, foi sepultado na cidade que serviu por quase 2 décadas como vigário-geral. Ele não deixou fortunas, dinastias ou impérios materiais, mas sim um legado imaterial e eterno, gravado profundamente na memória daqueles que o cercavam. O verdadeiro impacto de Ruini reside na marca profunda deixada nas pessoas ao seu redor, incluindo o próprio Papa, que diante de seu caixão sussurrou 6 palavras marcantes. Você tinha razão. Eu nunca estive só. Convido você a compartilhar este relato intrigante com aqueles que entendem a dor de perder um grande mentor e que sabem que nossos maiores críticos costumam ser nossos melhores aliados. Deixe seu comentário contando se alguém já transformou sua vida dessa maneira. Juntos, continuaremos acompanhando os próximos desdobramentos deste pontificado misterioso. Pois, se o adeus a Ruini serve de indício, o Papa Leão XIV está muito longe de parar de surpreender o mundo com suas decisões imprevisíveis.